Olá, eu sou seu amigo Jesus. Vamos hoje para mais uma reunião entre você, eu e Jesus. Eu gostaria hoje de aproveitar para falar das promessas de restauração do Reino do Norte e do Reino do Sul. Ela se encontra no livro do profeta maior Jeremias. Introdução ao livro de Jeremias. Visão geral. Autores Jeremias e Baruque, seu aluno ou escriba. Propósito: lembrar aos exilados os motivos de suas provações e garantir, caso haja arrependimento, o povo de Deus voltaria para a terra prometida com grandes bênçãos. Data: 580 a 539 a.C. Verdades fundamentais: o exílio na Babilônia foi merecido. O templo em Jerusalém não protegeria os habitantes de Judá do julgamento de Deus contra eles por sua hipocrisia. O povo deveria recusar os falsos profetas que proclamavam paz e segurança e aceitar a mensagem dos verdadeiros profetas. A decisão divina de mandar o seu povo para o exílio seria seguido de restauração maravilhosa sob uma nova aliança. Cristo em Jeremias. A mensagem de Jeremias antevê Cristo, principalmente na certeza de restauração do exílio expressada pelo profeta. Ao mesmo tempo em que deixa clara a chegada do fim do exílio babilônico, Jeremias também mostra que depois Jesus é o Senhor da nova aliança. No capítulo 22 do livro de Lucas, versículo 20, diz assim: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramada em favor de vocês. Jeremias é escolhido a dedo pelo Senhor. No primeiro capítulo do livro de Jeremias, do versículo 4 ao 5, diz assim: palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. A visão da vara de amendoeira. No capítulo 1 do livro de Jeremias, do versículo 11 ao 12, diz assim: e a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo um ramo de amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A visão da panela de fogo. No primeiro capítulo do livro de Jeremias, do versículo 13 ao 14, diz assim: e a palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: o que você vê? E eu respondi: vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse: do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes desta terra. A panela fervendo simbolizava a irrupção dos babilônios para dentro de Judá. Em Hebreus, no capítulo 8, do versículo 8 ao 9, diz assim: e Deus achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirar do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e eu me afastei deles, diz o Senhor. O amor de Deus e a rebeldia do povo. No segundo capítulo do livro de Jeremias, no versículo 1 ao 3, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém: eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel era santo para o Senhor, os primeiros frutos de sua colheita. Todos que devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançavam, declara o Senhor. Essa mensagem foi dirigida a Judá, mas como não lisonjeada, e sim rejeitada. Israel adorou a Baal. No capítulo 2 do livro de Jeremias, no versículo 20, diz assim: há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que aprendiam. Mas você disse: eu não servirei. Ao contrário, em todo monte elevado, debaixo de toda ave verdejante, você se deitava como uma prostituta. Onde em
há muito tempo eu quebrei o seu jugo, refere-se à libertação da escravidão. E se deitava como uma prostituta, é uma expressão descritiva usada pelo Espírito Santo para falar da idolatria. A clemência de Deus, apesar da infidelidade. No 3º capítulo do livro de Jeremias, no versículo 13 ao 14, diz assim: Mas reconheça o seu pecado, você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e ofereceu os seus favores a deuses estranhos, debaixo de toda a árvore verdejante, e não me obedeceu, declara o Senhor. Voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês, declara o Senhor. Tomarei de vocês 1 de cada cidade e 2 de cada clã, e os trarei de volta a Sião. O pecado de Judá e a apostasia. No 3º capítulo de Jeremias, no versículo 6, diz assim: Durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse: Você viu o que fez Israel a infiel? Subiu todo o monte elevado e foi para debaixo de toda a árvore verdejante para prostituir-se. No versículos 6 e 11, o reino do norte é contrastado com o do sul. E este último é acusado de uma culpa mais profunda que o anterior, porque ele acrescentava a traição à apostasia. O pecado da luz, o maior. No capítulo 3 de Jeremias, versículo 7, diz assim: Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã traidora Judá viu essas coisas. Judá havia sido observadora de tudo que havia acontecido no Reino do Norte. Ela ouviu, viu, testemunhou o apelo feito por Efraim. Ela viu sua destruição e sabia a razão dela. Portanto, o seu pecado foi contra a luz, que é o maior de todos. O adultério espiritual. No capítulo 3 de Jeremias, versículo 8, diz: Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora, por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, e também se prostituiu sem temor algum. O adultério citado aqui é o adultério espiritual. O povo exortado a arrepender-se. No capítulo 3 de Jeremias, versículo 14, diz assim: Voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês, declara o Senhor. Tomarei vocês 1 de cada cidade e 2 de cada clã, e os trarei de volta a Sião. Esse convite nunca foi totalmente aceito pelas 10 tribos, mas será no futuro, e nesse momento Deus levará para Sião todos aqueles que o aceitam. O arrependimento libera a misericórdia de Deus. No capítulo 3 de Jeremias, do versículo 12 ao 13, diz assim: Vai e proclame esta mensagem para os lados do norte. Volte, ó infiel Israel, declara o Senhor. Não mais franzirei minha testa, cheio de ira contra vocês, pois eu sou fiel, declara o Senhor. Não ficarei irado para sempre, mas reconheço o seu pecado. Vocês se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e ofereceu seus favores a deuses estranhos, debaixo de toda a árvore verdejante, e não me obedeceu, declara o Senhor. Essa segunda mensagem profética foi de tempos em tempos enviada pelo Espírito Santo por meio de Jeremias às 10 tribos em cativeiro. Assegurava-os de que o anúncio de Ciro, que seria feito cerca de 100 anos mais tarde, e incluiria também os exilados de Judá. Isso deve ter aumentado a fé daqueles nessa dispersão que temiam a Deus e amavam a sua palavra. O apelo do Senhor por Israel. No capítulo 4 de Jeremias, do versículo 1 ao 2, diz assim: Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe de minha vista os seus ídolos detestáveis e não se desviar, se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Deus promete trazer do cativeiro o seu povo. No capítulo 30 do livro de Jeremias, do versículo 1 ao 4, diz assim: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Escreva no livro todas as palavras
que eu lhe falei. Certamente vêm os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Estas são as palavras que o Senhor falou acerca de Israel e de Judá. A nova aliança. No capítulo 31 do livro de Jeremias, no versículo 31, diz assim: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. No versículo 38 diz: Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que esta cidade será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Hanael até a porta da esquina. A restauração. No capítulo 33 de Jeremias, do versículo 6 ao 8, diz: Todavia trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel, e os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. A promessa de Deus para o seu povo. No capítulo 33 de Jeremias, no versículo 14 ao 16, diz assim: Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias, naquela época, farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias, Judá será salva, Jerusalém viverá em segurança. Este é o nome pelo qual ele será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Jeová Tsidkenu. Um ponto de fé e de esperança para a sua vida. No capítulo 119 do livro de Salmos, no versículo 105 ao 106, diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que guardarei os teus justos juízos. A cruz e Cristo. Hoje só é possível obtermos respostas de Deus ou até mesmo enfrentar tribulações, onde o medo foi gerado em nossos corações quando depositamos toda a nossa fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, na qual, para nos justificar, Ele pagou um alto preço com seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados. O nome desse Deus se chama Jeová Tsidkenu, o Senhor é nossa justiça. E Cristo, que é a fonte de onde obtemos o perdão das feridas de nossas almas e a restauração por completa de todas as áreas de nossas vidas para os corações verdadeiramente arrependidos. O nome desse Deus se chama Yahvé, o Deus que está presente e acessível perto dos que invocam por livramento, perdão e orientação. A importância do ID. No livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 16, diz assim: E disse Jesus: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Neste capítulo, em 2 Timóteo, Paulo encoraja aos cristãos sobre a oportunidade de pregar em qualquer ocasião, ou seja, oportuna ou inoportuna. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, diz assim: Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Entendimento eclesiástico para que a nossa fé não morra. Apesar de muitas das vezes no templo praticarmos o ato da boa vizinhança e querermos agradar ao pastor ou ao padre, temos que ter a convicção que o cordão umbilical deve estar somente ligado na cruz e no que Jesus fez nela por nós. Muitos cristãos se perderam no meio da caminhada por causas que certamente Deus não foi e nunca será o culpado. As pessoas se baseiam nos pecados do homem, que já tem a sua tendência pecaminosa, e praticam seus pecados ocultos, onde Deus não coabita em meio desta situação. Igreja. Igreja é um lugar de vários degraus, onde cada um com sua fé e sua obediência ao Senhor
se mantêm no caminho da fé e da salvação e avançam degrau por degrau, ao chegar ao ponto do Espírito Santo nos purificar e nos santificar. Então não devemos nos decepcionar e nem permitir que isto nos afaste do amor de Cristo. Antes de orar, quero te convidar a fazer um voto de fé em 4 etapas e veremos como Deus nos ama e é misericordioso. Na primeira etapa, devemos sempre confiar em Deus no que fará ou no que pode fazer. Isso se chama fé e é através dela que poderemos ser salvos. No livro de Mateus, capítulo 26, no versículo 41, diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então devemos diariamente ler a palavra de Deus, pois é através dela que alimentaremos a nossa fé. Na segunda etapa, devemos ter a ciência que o nosso Deus é extremamente instrumento. Não pode haver de hipótese alguma idolatria, e ela pode acontecer de várias formas. Pelo simples fato de ficar o dia inteiro em redes sociais e não sabermos administrar o tempo para Deus, é um exemplo entre outros de idolatria. Na terceira etapa, devemos aceitar a conversão, onde o velho homem morrerá e nasceremos como filhos de Deus através do batismo. E o nosso nome entrará no livro da vida, de onde prestaremos conta no dia do juízo final. Então, agora que o pecado não habita mais em nós, e sim o Espírito Santo, e já sabendo que temos a tendência à natureza pecaminosa, devemos ir sempre para o joelho dobrado e pedir perdão ao Senhor. Sabemos que no início pode parecer difícil, mas ao perseverar e começarmos a ter experiências com Deus, te garanto, nunca mais nos afastaremos dos caminhos do Senhor. Na quarta etapa, devemos aprender a importância de jejuar, e ela pode ser de diversas formas diferentes, não apenas ficar um dia sem comer, porque entendemos que muitas pessoas, por questões de saúde, não podem assumir esse tipo de compromisso. Mas podemos, por exemplo, ficar sem acessar redes sociais, deixar de fazer algo que gostamos de fazer. Isso é uma forma de jejuar também. O porquê de jejuar? No livro de Marcos, no capítulo 9, do versículo 25 ao 29, diz assim: Quando Cristo viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, o agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Cristo o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa e seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Quero agora orar pela tua vida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e coloque sua mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, é na tua santa presença, Senhor, que te apresento essas pessoas que ouviram hoje a tua palavra. Eu me humilho nos teus pés, Senhor, por essas pessoas, porque elas ainda são novas na fé, Senhor. Deus amado, Deus querido, que no meio das dificuldades e tribulações possamos ouvir a tua voz, nos convidando a caminhar contigo, Senhor. Que a nossa fé não vacile e que possamos manter os nossos olhos acima de todos os nossos problemas, e ainda que o nosso olhar por algum momento se desvie do teu, e se porventura começarmos a distanciar de ti, Senhor, estenda a sua mão em nossa direção e nos dê livramento. Senhor, confiamos em Ti, meu Pai. Sei que o Senhor pode nos fortalecer nos momentos mais difíceis da nossa vida, Senhor, porque o Seu poder se fortalece nas nossas fraquezas, Senhor.
Eu não sei o que fazer diante de tantos problemas, Senhor, mas os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Nos leve ao nível mais profundo de intimidade, Senhor, e fé, onde nossos pés não vacilem e possamos escutar de forma clara a Sua voz, Senhor. Deus amado, Deus querido, meu Pai, entregamos o leme do nosso barco nas Tuas mãos, Senhor, porque queremos, meu Pai, algo a mais contigo, meu Pai. Não apenas um contato, mas uma vida, Senhor. Queremos acordar na Tua presença, dormir na Tua presença, estar no trabalho com Tua presença, sair do trabalho com Tua presença, estar no meio de nossas famílias na Tua presença, Senhor. Levar as boas novas do Teu reino para todas as pessoas, Senhor. Pai amado, Pai querido, confiamos no Senhor e no Teu poder, Senhor. Pai amado, Pai querido, meu Pai, como diz essa música. Ele tem poder. Do outro lado cantou. Vamos cantar junto. Cantou. E assim, Senhor, eu te peço, meu Pai, que o Senhor esteja em tudo na nossa vida, Senhor, em todas as direções nos conduzindo. E assim te agradeço, no nome poderoso de Jesus. Amém.